beleza, então chegamos aqui na nossa classe de serviço, né, a camada Service, depois de um processo aí, né? Então, a rota para chegar aqui no Service, né, a gente está supondo que a gente está indo através da entidade continente, né? Então, o index PHP recebeu, o controller principal validou, esse controller aqui acionou o Service, tá? Nesse segundo aqui, o Service foi acionado. E para esse controller aqui funcionar, ele precisa de um retorno do service. Igual tá aqui, ó, no, na terceira função do controller, né, em ordem cronológica. Então vamos ver o que é que acontece no service, né, quais as responsabilidades dele. O service ele recebe rotas, né, como a maioria das classes, né. Aqui recebemos rota, aqui no repository também recebemos rotas, né. E aí, beleza, envia a rota para o routes para verificar se existe. Então, vamos ver do que é que está tratando lá, né? Como eu já disse, eu estou seguindo aqui a entidade, né, do continente, para a gente ter uma ideia mais clara do que acontece, né? Porque são pacotes diferentes, né? Se eu colocar aqui na esquerda, a gente vê que na pasta de service, aqui no diretório da minha API, são arquivos diferentes, né, para cada entidade aí, beleza? E o service, os controllers, né? Normalmente eles são todos iguais. A diferença vai vir aí quando a gente for fazer uma validação no routes, ou montar uma query no repository, ou definir qual é o campo que a gente vai dar um query, né, no select, e por assim vai, né? Mas vamos seguir o raciocínio de continente. Então estamos aqui no nosso service de continente, temos o atributo de validação, temos o atributo de visualização, temos o atributo de rotas e temos o atributo aí, né, de repository. E aqui também para tratar exceções, né, que a gente já viu anteriormente. Todos eles privados, né. Estamos instanciando aqui, né, todos eles aos atributos, né, de validação, de rotas, de visualização e de repository, que são as responsabilidades que logo nossa classe service tem, ok? E aí, beleza, temos o método aqui buscar continente, e como vimos lá no diagrama, ainda agora, perdão, como vimos aqui no diagrama, né, ele recebe as rotas e envia as rotas para uma classe aí chamada routes, né, para verificar se existe. Então vamos ver o que é que está acontecendo. Temos um resultado aqui, né, sendo um array vazio, então logo aqui a gente tem que retornar um array, né, como está sugerindo, não vou colocar por questões de arquitetura minha. Aí a gente entra no bloco try-catch, né? E beleza, temos aqui o routes, né? Então a gente faz aquela validação de sempre da classe método para ver se esse método consultar rotas existe aí na classe thisRoutes, né? Que estamos instanciando ela aqui logo acima, né? E se existir, a gente vai enviar a rota para consultar rotas, né? Como eu disse, cada classe vai ser explicada em um vídeo separadamente, mas todas elas necessitam de uma das outras, né? Então, eu recomendo que pare o vídeo aqui e vá para o vídeo aí que tem sobre as rotas para você entender o que é que está retornando aqui. Mas, basicamente, aqui vai retornar um true ou false, né? Então, esse método consultar rotas, ele basicamente, né, tem lá um método que fala quais são as rotas para o continente, né? Quais rotas são de fato pro continente, né? Como, por exemplo, a gente chegou naquela ocasião que não podíamos listar continente de cidades, apenas cidades de continentes. Essa é uma regra, né? E isso aí também segue um modelo hierárquico, né? Então, a gente tem um padrão de rotas que a gente pode usar, né? E aí a gente envia as rotas. Se as rotas, né, que a gente recebeu como requisição, elas forem válidas, essa variável aqui logo vai ser true, né? Vai ser verdade, se tudo der certo, se a rota existir, né? Se a rota não existir, aqui que tá, né? Verifica se a rota é válida. E o que é que tá no nosso diagrama? A regra 2 aí, né? Verifica se existe. Se existir, vai prosseguir. Se não, temos em vermelho aqui um possível retorno, né? Se não, vai dar um erro de rota inexistente. Então vamos entender. Temos o if, né? Essa condição aí. Ou seja, esse if está dizendo o quê? Se consultar rotas, né? Que é esse retorno aqui do routes. Ou seja, se a rota que a gente recebeu não estiver dentro dos padrões, a gente dá um erro aí nela, né? Então esse aqui está negando, né?
Então, logo, se rotas for mentira, né, for falso ou nulo, né, a gente vai dar um erro, né, já vai retornar um resultado aí sendo um visualizar rota inexistente, né? Então aqui a classe Service também tem uma responsabilidade de mostrar um erro para o usuário de rota inexistente, né? Então se não tiver nenhuma rota, vai dar o erro de rota inexistente. E aqui a gente tem aquela validação, né, de validar a classe método, mas eu vou parar de repetir isso porque quem está acompanhando já conhece como funciona. E aí tem o else, né, que atribui a exceção também, ok? Mas essa exceção a gente usa para nós desenvolvedores. Os erros que a gente mostra para o usuário sempre vão vir da classe aí view, né, a responsabilidade que ela carrega. E aí beleza, vamos lá no diagrama para entender. Então beleza, vamos imaginar que o continente está correto, os outros atributos da rota estão corretos também, e a rota está dentro da formatação correta, né? Então, se tudo isso deu certo até agora, a gente vai enviar essa querida rota aí, né, por repository, para ele fazer a consulta de fato, né? E a gente entra aqui, né, no diagrama, a gente sabe que o service é o único que tem contato com routes, né? E como eu disse, né, o routes ele recebe as rotas, valida se existe um mapeamento, e se existir, retorna true, se não, retorna false, né? Se ele retornar false, a gente não vai para o repository, a gente já para daqui, ok? Aí depois ele vai para o repository aqui, né? Ele tem uma função de conectar no banco, fazer a query e pedir ao banco de dados os dados aí, ok? Mas vamos focar aqui, né? Agora vamos lá, né? Aqui o passo 3, envia a rota para o repository para consulta. Aí vamos lá, né? Passamos por tudo isso, está tudo certo até agora, né? Rotas são verdades, tudo está certo, tudo está bem. E aí chega o repository, né? A gente valida se a classe consultar continente existe na instância do objeto repository, né? Logo, se existir, a gente vai acessar ele e vai passar uma rota para ele fazer a query com base na rota, ok? Aí a gente supôs, né, que tudo lá no repository vai dar certo, né? O repository aqui, no caso, ele vai retornar os dados, né? Essa, essa variável aqui, repository, vai retornar todos os dados aí, né, do banco de dados. Vai guardar todos aqui, né? Aí a gente faz, né? Se o retorno que o repository nos deu não estiver vazio, né, e é um array, a gente vai atribuir o resultado sendo o repository, beleza? E aí o controller, né, como já vimos, ele tem essa responsabilidade de mandar para o view e renderizar esse resultado dos dados, né? Então, o service aqui, ele tem um resultado sendo os dados. O service, ele retorna os dados do repository, né? E agora, se o que a gente teve lá no repository não estiver dentro dos nossos padrões, né? Não deu certo, retornou vazio ou retornou errado, a gente vai retornar o resultado vazio mesmo, né? A gente tem um retorno aqui no else do resultado sendo vazio, né? Porque se chegou até aqui, de duas ou uma, né? Ou o resultado vai ser o repository, ou o resultado vai ser vazio, ok? Aqui temos else e catch do try catch, né? E beleza, ele retorna de fato aí o resultado, né? Mas ele vai retornar apenas resultado aqui se não foi encontrado nada no banco de dados, ok? Aí beleza, né? Essa aqui é a classe service e ela tem essas responsabilidades, né? Acabou que eu expliquei bastante o código, mas vamos só confirmar aqui no nosso diagrama, né? Aí a gente sabe que o service envia para o repository para consultar e recebe os dados aí, como eu disse, do repository. Aí beleza, né? A gente tem aquele validar array, que é esse 5 aqui, né? Valida se os dados do repository não vieram vazio. Se retornou vazio, retorne o resultado vazio, que foi o que a gente viu lá, né? Se não tiver resposta nenhuma do repository e retornou dados vazios, a gente retorna os dados vazios também e o controller mostra uma mensagem aí de dados vazios, que não foi encontrado nada, né? Agora, se foi encontrado dados, retorne os dados do banco, né? Retorna aí os dados do banco de dados lá para o controller mesmo, né? Que a gente vê aqui, né? Que o controller ele recebe os dados do banco recebe os dados do banco de dados como retorno do service. Se ele recebeu, deu bom. Se não,
Ele, não, ele se recebeu vazio, né? Deu errado. E esse aí foi nossa classe de serviço, né? Eu expliquei separadamente. Separadamente não, né? Eu expliquei o continente, mas o service e o controller. Controller principal e a index, até o momento, é nesse formato aí para todos, né? E o view também. É esse mesmo formato para cada entidade, ok? A partir daqui do repository, né, que as coisas ficam diferentes, né? A gente trata aí diferente para continente, para bairro, para cidade e assim sucessivamente. É uma parte mais trabalhosa mesmo, mas todas seguem um padrão e uma responsabilidade aí, ok? E o routes também, ele é diferente, tá? E essa aí foi nossa classe service, o próximo vai ser o routes aí, ok? É isso, muito obrigado.